Graça e paz. Ainda estamos um pouco confinados, o que continua nos dando oportunidade de nos voltarmos a Deus, de aproveitar esse tempo para ir até o nosso lugar secreto, onde nós nos sentimos à vontade, para ali nos colocar diante do Senhor, para ali nos relacionarmos com Ele, para ali buscarmos a sua face, para ali sermos tratados e trabalhados por Ele, porque temos convicção que após esse tempo nós viveremos um grande avivamento. E Deus, Ele quer que a sua igreja esteja preparada para administrar esse avivamento, para acolher as pessoas que o Senhor enviar, ensinar essas pessoas, prepará-las para conhecerem o Senhor e viverem a vida cristã da maneira que Ele deseja. Por isso, é extremamente importante que nós compreendamos que Deus está nos dando esse tempo para a gente estar na sua presença de uma forma comprometida, séria e profunda, para que Ele continue nos trabalhando, nos transformando. E é mais ou menos sobre isso que Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29. Olha só o que Paulo escreve aqui. Ele diz: assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E para realizar essa tarefa, que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Que palavra preciosa! Porque Paulo fala aqui que Deus tem um alvo, tem um objetivo nas nossas vidas, que é nos tornar perfeitos diante dele. E no conceito de Paulo, perfeição não é viver sem pecado, mas perfeição é ser reconduzido àquela condição que nós tínhamos para a qual Deus nos criou. Então, de fato, o que Paulo está falando é de nós sermos reconduzidos ao nosso relacionamento e à funcionalidade que Deus tem para nós como filhos, para as quais Ele nos criou lá no começo. É desafiador, com certeza é algo muito grande, não é uma tarefa para pouco tempo, é uma tarefa para a vida toda. Mas Paulo também fala quais os instrumentos, qual o método a ser seguido. Ele vai usar duas palavras. A primeira palavra que ele usa aqui, na linguagem de hoje, é aconselhamento. Na revista atualizada diz advertência. Então, nós precisamos ser advertidos, nós precisamos ser aconselhados. Isso significa que nós precisamos nos permitir sermos orientados corretamente para entendermos qual é o estilo de vida que Deus quer que a gente viva. E às vezes ser orientado significa deixarmos que nos apontem as áreas onde estamos errados. Para isso nós temos que nos quebrantar, temos que ser humildes para podermos ser advertidos pelas nossas lideranças, pelos nossos discipuladores. Porque se nós formos pessoas humildes e quebrantadas, com certeza nós seremos auxiliados a retomar o caminho do qual talvez nós tenhamos nos desviado em algum tempo da nossa vida. A segunda palavra que Paulo usa aqui é ensino. É claro, precisamos ser ensinados. E esse ensino, ele precisa estar totalmente fundamentado numa base sólida, que é a palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os pés. A palavra é luz para o nosso caminho. E é por isso todo o ensino que nós precisamos receber é fundamentado na palavra de Deus. Porque esse ensino
é que vai reconstruir a nossa vida, que vai nos tornar pessoas firmes e sólidas, que vai nos levar a sermos pessoas adultas e não mais pessoas crianças. Porque nós temos desafios ali na frente. Deus tem anseios com a nossa vida. Deus quer nos usar de maneiras extraordinárias ali na frente, quando o avivamento for liberado e nós começarmos a ver o mover de Deus extraordinário nas vidas e nos corações. Deus precisa de pessoas maduras. Então, sermos levados a essa perfeição, a essa vida de adultos, significa que nós precisamos deixar que Deus trabalhe e opere nas nossas vidas. Porque Deus quer remover tudo aquilo que o pecado estragou na nossa vida e nos reconstruir. Como o oleiro trabalha o barro para elaborar um vaso que possa ser cheio da glória e da presença do Senhor. Mas Paulo também diz que esse processo tem que ser desenvolvido com sabedoria. Essa sabedoria é chave para que, de fato, aquilo que for ministrado seja específico para as necessidades da nossa vida. E aí eu quero dar uma palavra aos pastores, quero dar uma palavra às lideranças de célula, quero dar uma palavra a quem trabalha com adolescentes, com crianças, todos os que ensinam. Vocês precisam de sabedoria. E Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Porque essa sabedoria é chave para hoje podermos trabalhar a vida das pessoas e de fato ajudá-las a crescer, levá-las a esta vida adulta, levá-las a esta perfeição, para que possam se relacionar de uma forma cada vez mais íntima e profunda com o Senhor e possam ser usados por Deus da maneira como o Senhor deseja usar a cada um ali adiante. Por isso, esse processo ele é desafiador. Paulo fala de ensino, Paulo fala de advertência. Deixe-se ensinar. Se você for advertido, se você for admoestado, receba isso. Porque é a maneira de você ver os seus erros e poder abandoná-los e poder ter a sua vida transformada segundo a vontade de Deus. E Paulo ele fala que essa tarefa ela é árdua, ela é um trabalho duro, mas que precisa ser feito. E se lideranças se empenharem nesse processo, mesmo nesse tempo em que nós estamos um pouco reclusos, hoje nós temos instrumentos que nós podemos usar para acessar os discípulos, para ministrá-los e para ajudá-los a crescer, para que eles possam ser transformados, ser levados a essa perfeição, ser levados a essa vida de adultos. E assim o Senhor possa ter uma igreja cada vez mais habilitada para ser usada por Ele, depois que essa pandemia cessar e quando a igreja retomar plenamente as suas atividades. E eu repito, nós temos plena convicção que a igreja não será mais a mesma e que Deus operará de uma maneira extraordinária na sociedade. Pessoas virão, procurarão a igreja para conhecer esse Senhor que nós servimos. E para tanto, precisamos ter pessoas habilitadas para receber essas pessoas, para cuidar delas, para ensiná-las, para levá-las a conhecer o Senhor, a se firmarem na rocha e a viver a vida cristã como o Senhor deseja que elas também vivam. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse tempo em que nós ainda estamos reclusos, deixe Deus trabalhar na sua vida. E você que é líder, aproveite esse tempo para de uma forma ou de outra acessar os seus discípulos, para ajudá-los a crescer, a se firmar no Senhor, a serem preparados para aquilo que Deus tem para todos nós, logo ali, depois desta pandemia. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a vida de cada um de nós. Amém.